Muito bem, vamos dar uma estudada no texto que nós anunciamos para ser base da reflexão de hoje, o texto de Mateus, que aparece apenas em Mateus. Nós no Natal falamos sobre o texto do nascimento de Jesus, que aparece apenas em 2 dos evangelhos, dos 4 evangelhos. A cena dos pastores aparece apenas em Lucas e a cena dos magos aparece apenas aqui no evangelho de Mateus. Então eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho a respeito. Se você tem a sua Bíblia, quiser deixar a sua Bíblia aí à mão, vai ser legal ter você olhando para o texto. A gente vai fazer alguns destaques ao longo da mensagem. Quero dizer que eu estou muito feliz em ter chegado aqui nesse último domingo do mês de 2020 e ter tido a sua companhia, a companhia da sua família. Que Deus nos leve para bem longe, juntos, nesse fim de ano e no ano que vem, que a gente continue sendo parceiro, amigo. E eu quero, a título de introdução, tema de hoje, viemos para adorar Jesus, lembrar como o texto é dos magos, a cena dos magos, lembrar que daqui a mais ou menos uma semana e meia, no dia 6, as famílias, em regra, é o dia dos magos, vão desmontar o presépio, vão desmontar a árvore, vão tirar os adornos das casas, se bem que alguns adornos ficam o ano todo, né? Lá em casa tem um pisca que fica na garagem, que a gente só deixa apagado o ano todo, fica lá. Eu acho que muita gente faz isso, a gente percebe que muita gente já deixa pronto para o ano que vem, é muito trabalho para montar. Mas o que eu estou dizendo com isso é que os magos, eles são muito mais do que personagens que a gente coloca, que a gente monta ali no primeiro domingo do Advento, coloca na cena do nascimento, no presépio, e no dia 6 de janeiro, que é o dia dos magos, que é o dia da desmontagem de tudo, a gente tira eles de cena. Os magos são personagens muito mais importantes do que esses que a gente às vezes apenas passa o olho de largo neles. Pastores e magos, claro que são personagens coadjuvantes, Maria e José também. Quem é o centro da cena é Jesus Cristo, mas todos eles têm um papel muito importante, cada um deles. A gente até podia um dia desses falar sobre a importância de cada um dos personagens que compõem a cena dos presépios, né? A cena do nascimento de Jesus. Os magos são muito mais importantes do que apenas aqueles bonequinhos que a gente coloca e a gente tira. Eles são importantes na cena do nascimento de Jesus, e eles são importantes na história de Jesus, no ministério de Jesus. Os pastores chegaram um pouco antes, é o que a tradição diz, a gente não sabe bem ao certo, os textos, eu já disse, aparecem em evangelhos diferentes. Os pastores chegam antes, vêm de perto, vêm das Campinas de Belém, são representantes dos judeus, eles são os representantes do povo judeu, eles são os escolhidos, a representação dos escolhidos. Daqui a pouco vêm os magos que vêm de longe, os magos que vêm seguindo uma estrela, caminham dias, talvez meses para chegar até naquele lugar, e que aqui na cena eles representam os de fora. Eles não são judeus, eles são gentios, eles são aqueles que representam todos os outros que não são judeus, todas as outras nações da terra. Portanto, eu tendo pastores e magos ali na manjedoura, ali no presépio, nós temos o mundo representado. O mundo está aos pés de Jesus, uma imagem incrível, perfeita, que diz a respeito de quem Jesus é o Deus de toda a terra, o Salvador do mundo. Portanto, nos pastores e nos magos representados ali, todas as pessoas da terra estão na presença de Jesus Cristo, todos estão aos pés do Salvador. Mas o texto diz que os magos foram até lá, vieram de longe, seguindo uma estrela, e foram adorar Jesus. Vou perguntar para você, o que você entende por adorador ou por adoração? O que é adoração para você? Qual é a definição de adoração para você? Enquanto você pensa nessa definição, eu fui dar uma olhada no dicionário, uma folhada no dicionário, eu fui na internet, no Google, e lá tem
dois momentos. A definição ela vem em dois instantes. A primeira definição de adoração é uma prestação de cultos, é uma veneração, é venerar, é prestar cultos, venerar uma divindade. No segundo momento, adoração é ter grande apreço, é reverenciar. O que os magos foram fazer lá, naquele dia? Que tipo de adoração eles estavam oferecendo para Jesus? Que tipo de adoração você e eu hoje estamos oferecendo para Jesus? Estamos prestando culto? Estamos reverenciando a divindade, ou venerando, perdão? Ou apenas tendo um grande apreço por Jesus? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje de manhã. Então eu sugiro que a gente viaje junto, viaje no tempo e revisite a cena do nascimento de Jesus e o que acontece bem pontualmente com a presença dos magos naquela cena. Um primeiro detalhe importante que eu quero compartilhar com você hoje de manhã está no primeiro versículo do texto, que diz que os magos, a gente conhece como os magos e fala dos magos o tempo todo, mas aqui diz que homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente. Homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente. A gente conhece como magos, os magos do Oriente. Essa história dos magos, ela é muito conhecida na igreja cristã e também é conhecida no mundo secular, já envolveu as pessoas todas, o mundo todo mundo conhece a história dos magos do Oriente que foram visitar o menino Jesus. Talvez você, na sua infância, tenha falado versinhos a respeito dos magos. Talvez você tenha sido um mago na encenação do Natal. Foi mago? Foi mago. Temos aqui o Dioguito que foi mago. Todo mundo diz que foi mago. Um dia. Nós cantamos canções que falam dos reis magos. Daqui a pouco nós vamos cantar um hino, cujo título é Três Reis Magos. A bem da verdade, a gente não sabe quantos eram. A gente sabe que eram 3 os presentes: ouro, incenso e mirra. Por isso se pensa, se sugere aí os 3. Mas a gente de fato não sabe quantos eram os magos. A Bíblia diz apenas de onde eles vieram e para onde eles estavam indo, com um propósito. Com que propósito eles estavam indo visitar Jesus Cristo? A tradição fala de 3 homens, um negro inclusive. A tradição diz que eram 3 e dá nomes para eles: Melquior, Gaspar e Baltazar. Mas eu queria dizer para você sinceramente que quantos eram, ou quem eram, isso é pouco importante aqui. Tão pouco se eles eram reis, se eram magos, se eram videntes. Muito possivelmente eram sábios ou estudiosos das estrelas, como diz aqui no texto de hoje. O que importa, na verdade, e esse é o ponto, é que eles não eram judeus e que foram de longe para adorar o menino Jesus Cristo. Só para adorar, só para presentear o Salvador Jesus. Belém da Judéia ficava ali pertinho de Jerusalém, a mais ou menos uns 8 quilômetros, ficava a 120 quilômetros mais ou menos de Nazaré, mas os magos, eles não saem nem de Jerusalém, eles estão passando por Jerusalém, mas não saem dali, eles estão passando por muitos lugares, mas não, talvez tenham passado por Nazaré. Eles vêm do Oriente, de muito longe, talvez da Arábia, da Pérsia, da Babilônia, a gente não sabe de onde, por isso não dá para calcular o tempo de viagem, a gente só sabe que eles viajaram muito, e possivelmente sobre camelos que resistiam viagens mais longas, no sol escaldante dos desertos, com sombra, ou com uma temperatura de 60 graus à sombra, foram muito longe, viajaram muito tempo, para chegar até Jesus e o adorar. A reflexão que eu queria fazer e promover aqui para você é que eles não mediram esforços para isso. Aqueles que conhecem o Salvador Jesus, que sabem quem Jesus é, não medem esforços para adorar Jesus. Não criam barreiras para adorar Jesus. Não
se importam com as distâncias, com os cansaços, com as desculpas, não ficam dando desculpas, quando a gente sabe quem é o menino, que o menino é mais do que um menino, que o menino é mais do que um homem, que o menino é Deus, e que Ele é Salvador, e que Ele é perdoador de pecados, e que Ele veio para nos dar nova vida, vida plena, vida abundante. Quando sabemos quem Jesus é, nós não medimos esforços para adorá-lo, nós adoramos de verdade, de fato, nós fazemos questão de adorá-lo quando tudo vai bem, e o adoramos quando as coisas não vão tão bem assim. Adoramos porque sabemos quem Ele é em qualquer circunstância, não importam as circunstâncias. Quem sabe quem Jesus é, o adora em todo tempo, sem medir esforços. Como temos adorado? Uma boa pergunta para esse fim de primeiro ponto, né? O segundo momento que eu queria compartilhar com vocês no texto é o que está no capítulo 2 de Mateus, no versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 vai falar do rei Herodes. Quando o rei soube disso, ele ficou preocupado, e então ele chamou todo mundo para ter uma conversa. Quem é esse cara? Quem é esse menino que está ameaçando a minha vida? Que está sendo apresentado como o rei dos judeus. Bom, o rei Herodes, esse aqui do texto, ele é conhecido como Herodes o Grande. Ele é irmão do Herodes Antipas, é da família dos reis Herodes, é do Antipas, irmão do Antipas, aquele que mandou matar o João Batista, mandou cortar a cabeça de João, mas todos eles eram cruéis. Esse Herodes aqui, ele é conhecido pelo menos por duas características, uma porque era ousado nos projetos de construção, ele que mandou construir uma cidade muito próximo do mar Mediterrâneo, a cidade que fica lá em Cesareia Marítima, um lugar lindíssimo, quem vai a Israel passa por lá. Esse lugar foi construído, essa cidade, com toda uma infraestrutura portuária, foi construída em 12 anos, o cara era maluco da cabeça. Ele manda construir também perto do Mar Morto, lá em Massadas, sobre um monte, uma cidade edificada sobre um monte, com uma estrutura incrível, vale a pena um dia você estar lá e visitar esse lugar. Mas se ele era ousado nos projetos, ele era um maluco total. Ele mandou matar também as crianças com menos de 2 anos para chegar em Jesus. Ele queria atingir o Salvador, manda matar, muitas crianças morreram. Só para você ter uma ideia, ele tinha muitas esposas e mandou matar a esposa que ele mais amava, porque ele amava demais, e as outras tinham ciúme dela, e ela tinha ciúme das outras, manda matar a mulher que ele mais amava. Então ele não mede esforços para tentar chegar em Jesus e acabar com Jesus. Ele está fazendo isso. Herodes, na verdade, está preocupado com Jesus, porque supostamente Jesus vai destronar ele. Supostamente Jesus vai acabar com a sua linhagem real. Ele está sendo apresentado como, Jesus está sendo apresentado como o rei dos judeus. Olha o que os magos, no versículo 2, os magos estão em Jerusalém, estão a caminho, quase em Jerusalém, a 8 quilômetros, estão em Jerusalém, quase em Belém, e aí eles perguntam para todas as pessoas em Jerusalém: escuta, você sabe onde é que nasceu o menino, que é o rei dos judeus? Os olhos de Herodes se estatelam. O quê? Está chegando um novo rei, eu vou dar um jeito de acabar com esse cara. Mas a gente sabe que Jesus não é rei desse mundo. O próprio Jesus falou que não veio para reinar aqui, jamais queria destronar Herodes, apesar das maluquices de Herodes, da maldade de Herodes, não era esse o propósito de Jesus. Jesus é rei sobre todos os reis. Jesus veio para ser rei numa outra dimensão. Jesus não veio para ser rei dos judeus, rei de Israel, também rei dos judeus, mas rei de todos, rei do mundo, rei dos reis, rei dos reinos, rei de todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Independente disso, Herodes não sabe disso, então ele está preocupado. Ele reúne os líderes judeus, faz uma reuniãozinha, escuta, descubram aí o que está acontecendo, onde esse menino nasceu, onde vai acontecer, eu quero dar um jeito de chegar lá. Ele inclusive reúne os magos, chama os magos para uma conversa. Quero saber onde é que saiu essa estrela, quanto tempo ela está guiando vocês, para onde é que ela está apontando, me digam tudo, porque eu também. Olha só o que o cara fala. O Herodes chega ao ponto de dizer que ele também quer adorar o menino. Me digam, quando vocês encontrarem, falem para mim, que eu também quero adorar o menino Jesus. Herodes engana todo mundo dizendo que quer adorar o menino Jesus. Sabemos que era mentira. Sabemos que o Herodes queria mesmo acabar com a vida de Jesus, queria matar Jesus. E aqui entra uma outra reflexão importante.
O que tem levado a gente a adorar Jesus? O que tem levado a gente para perto de Jesus, para os pés do Salvador Jesus? Tem muita gente adorando Jesus com esse espírito de Herodes, com esse espírito de engano. Tem muita gente se aproximando de Jesus como adorador, mas não adorando de verdade, como quem quer adorar, mas adorando de forma diferente, com outros planos, com outras intenções, com outros propósitos. Muitas pessoas estão chegando para Jesus e estão querendo talvez qualquer outra coisa, barganhar alguma coisa, negociar algo, mas não adorando de fato e de verdade. A Bíblia diz lá em João que o Pai procura na terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantas pessoas estão adorando Jesus como Herodes, nesse espírito de Herodes, apenas estão se aproximando de Jesus por alguma razão específica, por algum interesse, por algum motivo pontual, mas não estão ali de fato e de verdade, apenas estão ali ritualisticamente, apenas estão ali pro forma, apenas estão ali para estar. Esse texto ensina bastante a gente a respeito disso. Adoração sincera, verdadeira, que brota dos lábios, que mais do que brotar dos lábios, brota do coração. É essa adoração que o Pai está procurando também em você. E um último detalhe do texto, muito importante, versículo 11. Terceiro e último detalhe do texto, versículo 11, diz que quando os magos chegam lá, eles adoram o menino e depois entregam presentes. Por duas vezes, esse pequeno texto fala da adoração dos magos. Primeiro, diz que os magos, lá no versículo 2, foram para adorar, estavam procurando o menino para adorá-lo, e agora no versículo 11, os magos chegam no lugar e adoram Jesus Cristo. Depois daquela longa viagem, eles finalmente chegam no lugar. Na verdade, os magos vão até lá porque Jesus os guiou, porque Deus os guiou através de uma estrela. Agora o presépio está completo, a cena está completa. É isso que Deus queria, representantes de dentro e de fora. Deus queria representantes do povo e de fora do povo. É por isso que estão ali pastores e magos. Os pastores que vêm das campinas de Belém, ali de pertinho onde Jesus nasceu, que são representantes dos judeus, do povo judeu. E os magos, curiosamente os magos são gentios, não são judeus, vêm de longe, fazem um sacrifício tremendo e chegam até os pés de Jesus para o adorar. A cena está completa. Jesus na verdade quer ser Deus de todos, Salvador de todos. Essa cena, a simples cena, tão simples cena do nascimento de Jesus, tem uma mensagem extraordinária de que Deus quer ser Senhor de todos, dos pastores e dos magos, dos judeus e de todos os demais, dos gentios, do mundo inteiro. A cena do nascimento de Jesus está claramente dizendo isso, afirmando isso. Nós não sabemos tudo que envolve a história dos magos, apenas sabemos que os magos estão envolvidos e estão envolvidos de maneira muito extraordinária. Eles já foram para lá, seguindo a estrela, sabendo que chegando lá, eles iam entregar presentes para Jesus e iriam adorá-lo. É extraordinário tudo que acontece aqui, primeiro porque eles andam longe, eles vão seguindo uma estrela, andando no sol escaldante do deserto. Isso é importante que a gente diga aqui, em cima de um camelo, por meses, tendo a certeza de que a estrela está levando eles para os pés de Jesus, para o menino Jesus. É extraordinário. Outra coisa extraordinária é que eles se ajoelham para adorar o menino. O menino está no berço, o menino está na manjedoura, está no coxo, e eles adoram o menino Jesus, sabendo quem ele é. Na verdade, os magos sabiam quem era Jesus. Havia algo mais entre os magos e Jesus e os magos. Eles tinham certeza de quem Jesus era, eles tinham conhecido as promessas que falavam a respeito de Jesus. Jesus, o menino que eles estão adorando e para quem estão entregando presentes agora, vai ser o Senhor do mundo, o Deus de toda a terra. É por isso que eles adoram o menino, entregam presentes para o menino. E se a gente quiser estudar um pouquinho mais, não vai dar tempo agora, mas a gente pode falar sobre os presentes. Os presentes têm um significado muito importante, eles simbolizam a pessoa e o ministério de Jesus. Com os presentes eles estão profetizando, estão dizendo para o mundo o que Jesus, algumas coisas que Jesus seria, ou que Jesus faria ao longo do seu ministério todo. Quanta coisa interessante, quanta coisa legal nesse cenário, na cena do presépio. Havia, portanto, um relacionamento íntimo,
Os magos já tinham sido tocados muito antes. A palavra, as profecias do Antigo Testamento já tinham chegado no coração dos magos, e eles agora tinham intimidade. Jesus já era Deus para eles, Jesus já era Salvador da vida, Jesus já era Rei da vida dos reis, dos 3 reis magos. Queridos, eu quero dizer para você que Deus usa sinais. Deus usou os sinais para fazer com que os magos chegassem até lá. Deus usa meios para alcançar as pessoas. Deus usa meios para perdoar as pessoas. Deus usa meios para salvar as pessoas. Deus usa sinais para que pessoas estejam perto de Jesus. Deus usa sinais para que as pessoas estejam reunidas ao redor de Jesus. Deus usa sinais para que as pessoas estejam aos pés do Salvador, para que pessoas sejam aproximadas de Jesus, sejam cuidadas por Jesus, sejam perdoadas por Jesus, sejam salvas por Jesus. Dê uma olhada nos detalhes do texto, olha quantos sinais incríveis, só nesse pequeno texto. O versículo 2 diz que uma estrela levou os magos até lá. Olha o sinal, Deus levou os magos até lá, até os pés de Jesus através de uma estrela. E olha que coisa incrível, o versículo 12 do texto diz que um anjo avisa para os magos que eles não voltem pelo mesmo caminho. Se o caminho tinha sido longo na vinda, vai ser maior na volta, porque eles vão ter que dar uma volta, eles não vão poder passar por Jerusalém. Se eles andaram muito na ida, devem ter andado muito mais na volta. Mas olha o que o anjo diz para eles: olha, não voltem por Jerusalém, porque o Herodes quer se encontrar com vocês e quer saber a respeito do menino. Isso pode complicar a história toda. Olha o sinal. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é o sinal. A palavra de Deus é um meio incrível que diz por que caminhos a gente deve andar, que estrela a gente deve seguir para chegar no lugar certo. A palavra de Deus é a voz do anjo que diz: olha, não vai por esse caminho, corta caminho, vai por outro lugar, porque você pode se complicar se você for por ali. Ouça a palavra de Deus está falando com você, a palavra de Deus está falando com você diretamente, a palavra de Deus está falando com você através de pessoas, através de sinais, a natureza, tem estrelas apontando você para Jesus, tentando fazer você chegar até Jesus, tentando aproximar a sua vida. Fique atento aos sinais, fique atento à palavra, querido. Eu vou terminar essa mensagem aqui, dizendo que os magos só chegaram até Jesus porque Jesus nasceu para os magos. Os magos só chegaram até Jesus porque uma estrela levou os magos até Jesus. A cena do presépio, do nascimento de Jesus Cristo, ela envolve muito mais coisas, envolve muito mais detalhes, envolve muito mais personagens. Tem muita coisa que a gente sabe, e talvez a gente sabe não tudo a respeito, a gente sabe uma meia verdade a respeito. Tem muita coisa a respeito da cena do nascimento de Jesus que a gente sabe, mas que é mais cultural do que real. Por exemplo, sobre o dia, o mês e o ano. Há pouco tempo se descobriu que a gente está celebrando o Natal no dia, no mês e no ano errados. Jesus nasceu antes de Jesus, Jesus nasceu antes de Cristo. Mas ok, isso não é um problema em si. A gente também sabe pouco a respeito de Belém. Outro dia eu falei aqui no culto, muitas pessoas não sabiam. Há um romance todo a respeito de Belém, a cidade onde Jesus nasceu, a pequena Belém tão linda. Hoje é território palestino, é toda murada, você só entra com permissão dos muçulmanos judeus, dos árabes muçulmanos. Tem um grupo pequenino, de talvez uns 15% de judeus que se converteram ao cristianismo e que estão lá cuidando desses lugares históricos. Portanto, a respeito de Belém a gente sabe muito pouco. A gente sabe pouco sobre a estrebaria. É diferente do que aquilo que a gente conhece, de madeira, uma estrutura de madeira com folhas de coqueiro, com feno no chão, com um coxo. O nosso texto mesmo diz que era uma casa, versículo 11. Eles foram até a casa onde Jesus estava, porque a estrebaria era uma casa, era uma parte de baixo da casa, onde as comidas, os alimentos, os restos de comida eram jogados. Ali ficavam os animais se alimentando, e ali foi onde Jesus foi se aconchegando no meio dos animais. Já era noite, os animais estavam deitados, dormindo, e eles se ajeitam no meio dos animais para que o menino Jesus pudesse nascer. Também algo que a gente talvez não conhecesse exatamente, não soubesse, os magos. Se eram 3, se eram reis, se eram magos,
Tudo isso aqui é legal, todas essas informações são interessantes, mas são periféricas. Onde foi, quando foi, com quem foi, isso é pouco importante aqui, porque o Natal é a respeito de Jesus. Tem muita gente indo adorar os espaços, os lugares, é por isso que os lugares são tomados por outros povos. Hoje eu já disse outras vezes, no lugar mais importante para os judeus em Jerusalém, hoje não tem mais um templo judeu, tem uma mesquita muçulmana, é porque os lugares são pouco importantes. O que é importante, quem é importante é Jesus. O Natal ainda é a respeito de Jesus, é o menino que deve ser adorado. Jesus é o Deus de toda a terra, é o Senhor de todos, é o que divide os tempos. O mundo está dividido entre antes e depois de Jesus, ele é o centro do mundo, é o nome mais pesquisado da internet. Jesus é aquele para quem todos os sinais estão apontando, tudo aponta para Jesus. Querido, preste atenção nos sinais, preste atenção nos meios, e adore o Salvador. Que nós estejamos atentos aos sinais, e sempre de novo estejamos aos pés do Salvador Jesus. Que a palavra de hoje, dessa manhã, do testemunho dos magos, tenha levado você para bem pertinho de Jesus, para os pés do Salvador Jesus, e que tenha tocado o seu coração de maneira que você esteja em espírito de adoração, uma adoração sincera, de verdade, de coração, e que seja assim a partir de agora, para esse novo tempo que está aparecendo aí, para esse novo ano que vai nascer daqui a pouco mais. Que Jesus seja aquele que vai merecer de você toda a honra, ou receber de você toda a honra, todo louvor e toda adoração. Amém. Amém.